deputado Glauber Braga. Senhor Abram, o senhor disse que não podia divulgar informações sobre o que está acontecendo no Cefet, no Rio de Janeiro. O senhor está equivocado. Deputado, eu sei que o senhor tem a prerrogativa, mas foi determinado desde o dia anterior concentrar no Futuro-se. Eu estou fazendo essa observação. O senhor é o primeiro que o senhor vai restringir a palavra, porque todos os parlamentares falaram aqui e não tiveram esse tipo de restrição. Não, pela liderança. Eu não aceito. Só estou fazendo observação. Eu não aceito censura a minha fala nem nessa comissão. Não é censura, deputado nem Glauber. Qualquer comissão Nós dessa casa. Nós conduzimos brilhantemente essa sessão. Eu vou utilizar os meus 3 minutos para aquilo que eu tenho a perguntar. Eu estou falando sobre autonomia universitária, isso tem a ver com Futuro-se sim. Vossa Excelência me respeite e deixa eu completar o raciocínio. Senhor, por favor, concentre-se ao Futuro, que isso foi Vou me concentrar Quem naquilo... Quem entende educação sabe que o Futuro tem a ver com o que acontece no Cefet. Vou me concentrar naquilo que eu já tinha, de antemão, programado como fala necessária para esse encontro. E se a gente está falando de Futuro-se, a gente está falando de autonomia universitária. Se estamos falando de autonomia universitária, estamos falando de Cefet. E no Cefet, especificamente, o senhor disse que não poderia divulgar informações sobre o que estava acontecendo numa possível investigação. O senhor está equivocado. O que rege a atuação de um servidor público, de um ministro de Estado, é a publicidade dos seus atos. O senhor tem a obrigação, em qualquer procedimento, em dizer do que se trata e quais são as motivações de tal. Quem institui instrumento secreto de investigação é ditadura, que o senhor disse na sua fala anteriormente que pretende combater. Então, gostaria que o senhor dissesse qual é a investigação, do que o senhor está falando, qual é a formalização daquilo que o senhor está trazendo. Existe uma solicitação de um senador Telmário, que inclusive atravessou uma nova petição no Ministério da Educação, dizendo que foi levado a erro e solicitando, inclusive, a nomeação daqueles que foram eleitos no Cefet, no Rio de Janeiro. Eu imagino que o senhor já tenha recebido essa petição que foi atravessada pelo senador, desfazendo a sua petição inicial. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento disso. O senhor disse que escolhas têm que ser feitas, têm que ser realizadas. Concordo. E aí eu pergunto para o senhor, R$1 bilhão retirado do Ministério da Educação para pagamento de emenda parlamentar, para que deputados votassem a favor da reforma da Previdência, que daria, inclusive, para acabar com o congelamento em relação a áreas de governo, como, por exemplo, independentemente do Ministério da Ciência e Tecnologia ter o seu papel nisso, mas que poderia ser utilizado, por exemplo, para CAPES, 788 milhões, CNPq, 89 milhões, poderia ser remanejado para dar atendimento a essas necessidades. O senhor acha correto paralisar as bolsas e, ao mesmo tempo, fazer o pagamento para emendas parlamentares para que deputados votem a favor da reforma da Previdência? O que o senhor tem a dizer sobre os leitos privados nos hospitais universitários na proposta que o senhor encaminhou à Câmara dos Deputados? E, para terminar, assim como os outros tiveram também, presidente, os seus 30 segundos, o senhor disse que gostaria de dialogar sobre os temas, sobre os programas, e que não gostaria de personalizar. Mas, no final, o senhor, desfazendo a sua própria palavra, se referiu a um ex-presidente da República, no caso o ex-presidente Lula, falando que ele está enjaulado e que não sabia de nada. Eu gostaria de saber se o senhor sabe que o presidente da República tem feito movimento junto à Polícia Federal para blindar o seu filho numa investigação no Rio de Janeiro que trata da relação deles com matadores do escritório do crime. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual é a sua posição sobre isso, já que utilizou do seu espaço para falar algo que nada tinha a ver com educação pública? Respondendo ao deputado Glauber, Cefet, eu falei, me comprometo a seguir sempre o que a lei manda, eu tenho vários advogados me orientando, e o senhor também tem liberdade para acionar e obter as informações relevantes. 1 bilhão de emenda parlamentar não foi da minha caneta, não foi do meu orçamento, foi do orçamento das emendas
que foram realocados, então não passou por mim isso. Tá? Leitos privados nos hospitais é para cobrar de quem tem seguro médico e foi internado no hospital universitário. Do seguro. Não vamos vender, privatizar nada, como já é feito, só que hoje não pode ser feito na EBSER nos hospitais universitários. Então é simplesmente mais receita que a gente vai tirar do setor privado. Então não tem nada, assim, está até alinhado com, eu acho, com partidos de esquerda. Vamos acionar quem por acaso vai parar no hospital universitário, utiliza os serviços do dinheiro público e tem um seguro privado. A gente vai ligar para o Bradesco e vai falar, por favor, o senhor tem um segurado aqui que utilizou o dinheiro do contribuinte, mas ele tem condições de pagar um seguro privado, por favor, ressarce os cofres públicos tal valor. Então, acho que estamos até alinhados. Quanto ao Lula, não vou nem falar muito, não. Acho que eu já falei bastante do Lula nesses últimos meses. Eu realmente desejo que ele tenha, que Deus tenha piedade da alma desse cara.